Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Inculcar e nós vamos para mais uma videoaula do Evangelho de Cristo no livro de Filemão. Este currículo, que tem 4 lições, já tivemos a videoaula da introdução ao currículo, que eu recomendo que você assista. E agora vamos para a lição número 1, o bom testemunho. Aí está o material que você tem em mãos para te ajudar, onde você pode imprimir ou olhar mesmo no computador, no celular, junto com essa videoaula para te guiar. E temos o versículo para as crianças decorarem. Então, cada criança tem que decorar Filemão 1:7. A sugestão é que você passe esse versículo para as crianças e tome delas, né, cobre delas no próximo domingo, na próxima semana. Você pode imprimir e colar aí na sala de aula, pode fazer um cartãozinho, use aí a sua criatividade e ajude a criança a gravar, né, decorar aí a palavra de Deus. Todas as nossas lições, elas passam sempre passam pela linha do tempo para nós mostrarmos para as crianças qual é o trecho, qual é a parte da Bíblia que nós estamos estudando. Então, esse é o grande quadro, onde nós temos as 4 cenas, né, da grande narrativa: criação, queda, redenção e eternidade, e como isso se encaixa, se acomoda perfeitamente na linha do tempo, que é a ordem cronológica, cada período aí, né, de princípios, aí que começa lá em Gênesis até a eternidade em Apocalipse. Nós já estudamos esse currículo, esse é um currículo base, e a sugestão é que você tenha esse quadro aí pregado na sua parede, você imprimir num tamanho maior, A2 ou A3. A gente tem esse material disponível para você. E aí você vai falar para a criança que o livro de Filemão, que é um livro pequeno, um capítulo, 25 versículos, ele está no período da igreja. Então, a criança vai entender a pequena parte dentro do grande quadro. Por isso que é importante você assistir a videoaula de introdução, porque ali a gente vai dar um pano de fundo sobre o livro de Filemão, a história, né, qual que é o enredo ali do livro de Filemão, mas é importante também você e a criança entender que esse pequeno trecho, que é o livro de Filemão, ele está aqui nesse período que nós chamamos de igreja. A lição de hoje, a leitura é Filemão 1, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Leia o texto com as crianças. Se você tiver crianças maiores, a minha sugestão até é que você faça uma leitura responsiva, então cada um deles podem ler um versículo. É uma coisa bem legal sempre estar expondo as crianças ao texto bíblico, ok? E nós temos aqui o principal objetivo da lição: mostrar a importância do bom testemunho na vida cristã. Isso aqui é para guiar você, para você entender que o objetivo da lição é esse. Essa aqui é a ideia principal que você vai mostrar na lição. E para desenvolver essa ideia, temos aí 3 pontos de apoio, ok? E aqui estão as ênfases. Cada um desses pontos, ele vai ajudar você a descorrer a história para chegar àquele objetivo final. A ideia aqui é a gente facilitar o seu momento aí na sala de aula. Então, ponto 1, a fé de Filemão em Jesus era motivo de louvor. O amor é algo que deve marcar a vida de um cristão. Jesus foi o único que teve uma vida perfeita. E a nossa sugestão é que você tenha a dinâmica, que é uma brincadeira, é um jogo que nós temos aí também, já mandamos pronto aí a ideia para você fazer, mas se você quiser, você pode fazer um teatro, um fantoche, alguma outra atividade que ajude a ilustrar a lição, que essa dinâmica ela tem a ver com aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai ensinar na lição, né? Ela serve como uma analogia. E aí você tem a introdução da lição, ponto 1, ponto 2, ponto 3, que são é o mais importante aí, e aí depois a aplicação, que é como eu vou viver isso no dia a dia. Então essa é a nossa sugestão para a sua aula ficar bem organizada, para que as crianças aprendam bem o texto, para que
tudo aí faça sentido. Então vamos lá, vamos começar aqui com a introdução à lição 1. Você já ouviu aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse é um ditado que tem aí no mundo, onde você diz uma coisa, mas você vive outra. Muitas vezes, olha, você não pode falar palavrão, mas você mesmo fala palavrão. Você tem que comer direito, mas você não come direito. Acorde cedo, mas você não acorda cedo. Isso é algo muito comum, porém, Jesus chamou isso de sepulcro caiado. Ou melhor, ele é bonito por fora, ele brilha por fora, mas é morte por dentro. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós temos que viver aquilo que nós falamos. Não adianta só ter uma aparência cristã, um discurso bonito, mas não ter uma vida que de fato reflita o evangelho de Cristo. Então, aquilo que nós falamos deve ser igual àquilo que nós fazemos. Quando você diz que é cristão, é seu comportamento que... Opa, errinho de digitação, a gente corrige ao vivo aqui. Que vai mostrar, e aí eu preciso corrigir aqui embaixo também. Você já está vendo o próximo slide, mas não tem problema, aqui a gente corrige na hora. Quando você diz que é cristão, é seu comportamento que vai mostrar se é só da boca para fora ou de fato vive o evangelho. Olha só, é o seu comportamento que comprova. E aqui vale um adendo, não estamos falando de legalismo, viu? Não estamos falando aqui de uma vida pautada no pode, não pode, ou no meu comportamento, ou no meu desempenho, até porque um dos pontos da lição vai mostrar que exatamente somente Jesus levou uma vida perfeita. Mas aqui é realmente alguém que se esforça para viver uma vida exemplar, uma vida que condiz com aquilo que ele prega, com aquilo que ele acredita, ok? É possível dizer algo e viver outra coisa? É, mas não é correto. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. 1 João 2,6, falando aí que se nós estamos em Cristo, então temos que viver como Cristo viveu. Olha só, reforçando, lembrando, isso não é legalismo, ok? Isso é o evangelho, isso é a vida cristã, viver da maneira correta. Vamos lá então para o primeiro ponto. A fé de Filemão em Jesus era motivo de louvor. E aí, as imagens que nós temos na lição, elas vão ajudar você em cada um dos pontos, ok? Filemão tinha fé em Jesus, ele confiava no Senhor para lhe salvar de seus pecados e dirigir seus passos em todas as coisas. Olha o que diz aí o versículo. Filemão vivia aquilo que falava. Filemão 1, 4 e 5. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Então aí está a imagem para reforçar a vida piedosa de Filemão. Filemão tinha fé em Jesus e seguia os passos e os ensinos de Cristo. Filemão dava um bom testemunho. E aí eu quero que você use exemplos reais da sua comunidade. Cite aí um irmão, uma irmã, um pastor, um líder, ou talvez alguém que seja conhecido aí na comunidade e fale, olha, sabe aquela pessoa, ela sempre está dando um bom testemunho, ela tem um exemplo de piedade para que as crianças possam não apenas pensar em Filemão, que está lá na história da Bíblia, mas talvez esteja distante dos olhos, né? Talvez não, né? Está distante dos olhos dela do exemplo real, apesar que está próximo ali pela palavra de Deus, mas alguém que a criança possa olhar, essa pessoa eu vejo aqui todo domingo, eu vejo na igreja, eu vejo participando, olha como ele dá um bom testemunho. Dar bom exemplo é motivo de louvor, é motivo de agradecer a Deus. Mas temos que lembrar que só podemos dar bom exemplo quando o Espírito Santo age em nós. Novamente, use exemplos reais da sua comunidade e quando você citar a pessoa, diga que é o Espírito Santo agindo na vida dela, por isso que ela dá um bom testemunho.
Só podemos dar bom exemplo quando reconhecemos que somos pecadores. Só podemos dar bom exemplo quando buscamos a direção de Deus para tudo. É o que o texto fala da fé que Filemão tinha em Jesus. Então, é isso que leva ele a dar um bom exemplo, porque ele buscava a direção de Deus para a sua vida. O bom exemplo de Filemão vinha da fé que ele tinha no Senhor Jesus e na maneira que amava as pessoas. Ponto 2. O amor é algo que deve marcar a vida de um cristão. Filemão era um amigo que amava os irmãos da igreja. Ele sempre estava disposto a ajudar quem precisava. Olha só que legal que o texto fala. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência sua fé no Senhor Jesus e seu amor por todo o povo santo. Então, se o bom exemplo, né, que Filemão dava, o bom testemunho, era porque ele buscava a direção de Deus, ele tinha fé no Senhor Jesus, ele permitia, né, que a sua vida fosse moldada pela palavra, o Espírito Santo agia ali. Uma das coisas que deve marcar esse bom testemunho, ou melhor, essa evidência de que eu sigo de fato Jesus, de que eu vivo aquilo que eu falo, é o amor que temos pelas pessoas. O bom testemunho, a vida exemplar, passa pela maneira que nos relacionamos com as pessoas. Pela maneira que nós somos amigos, pela maneira que nós perdoamos, pela maneira que nós nos relacionamos com todas as pessoas, até as pessoas mais difíceis, até as pessoas que não nos amam, até as pessoas que fazem mal para nós, que é o que nós vamos ver aqui na história de Filemão, porque Onésimo fez uma coisa ruim para Filemão. Você já viu lá na introdução da nossa videoaula, ele roubou Filemão, ele fugiu, ele não devia fazer aquilo, mas o bom testemunho vai existir, né? Nós vamos ter um bom testemunho quando nós amamos todas as pessoas, e Filemão era uma pessoa que fazia isso. O amor pelas pessoas é uma marca na vida de um cristão. Não é possível dizer que ama a Deus e acredita em Jesus e não amar as pessoas. É muito simples, porque nós amamos as pessoas porque Cristo nos amou primeiro. O amor de Cristo, ele é muito grande, ele é gigante por mim e por você. Ele perdoou o nosso pecado. Então, quando nós somos atingidos por esse amor, fica mais fácil a gente lembrar, né? A gente lembra da maneira que fomos impactados pelo amor de Deus, e aí é dessa maneira que nós também devemos amar as pessoas. No versículo 7, Paulo diz a Filemão: o seu amor tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Veja como a maneira que amamos as pessoas traz alegria, revigora, anima. É como uma bateria fraca que vai ali sendo carregada, vai animando. É isso aí que Paulo está falando. A importância do bom testemunho que Filemão dava. Isso trazia ânimo, força, né, para Paulo. Seu amor tem me dado muita alegria e conforto. Sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Olha só a importância desse bom testemunho e da maneira que nós amamos e nos relacionamos com as pessoas, como isso traz um impacto positivo em toda a igreja, em toda a comunidade. Terceiro ponto, Jesus foi o único que teve uma vida perfeita. Somente Jesus teve uma vida totalmente perfeita, ele foi o único que não teve nenhum pecado. Veja bem, nós podemos ter uma vida que traz louvor, nós podemos ter uma vida que merece aplausos, ok? Eu oro, eu jejuo, eu perdoo, eu leio a Bíblia, aí eu oro de novo, eu amo o meu inimigo, eu li a Bíblia mais um pouco, eu servi na igreja, etc, etc, etc. Eu sou um crente bom. Legal, isso aí.
Ao final do dia, ainda existe uma dívida de pecado com Deus. Somente Jesus pode pagar essa dívida. Então é muito importante nós falarmos para as crianças sobre vida exemplar e vida perfeita. Nós, cristãos, devemos ter uma vida exemplar, devemos fazer tudo isso mesmo, orar, jejuar, perdoar, dar o dízimo, a oferta, ser bom com as pessoas, ser generoso, não falar mentira, tudo isso. Mas ao final do dia, nós temos uma... Opa, deixa eu fechar aqui. Ao final do dia, nós temos uma dívida com Deus por causa do nosso pecado. O único que viveu uma vida perfeita, correta, exata, foi Jesus Cristo. Somente Jesus paga esta dívida. E é por isso que nós precisamos crer nele. Somente Jesus teve uma vida totalmente digna diante de Deus. Jesus foi um homem perfeito. Frise para as crianças a diferença de vida perfeita e vida exemplar. Filemão teve uma vida exemplar, mas somente Jesus teve uma vida totalmente perfeita diante de Deus. Somente Jesus teve uma vida que Deus aceita como boa. Ele não falhou em nada. Mesmo quando temos um bom comportamento, o que é a obrigação de todo cristão, todos dependemos da graça de Deus através da fé em Jesus. A vida exemplar não é um favor que nós estamos fazendo para Deus ou para os outros, é uma obrigação. A partir do momento que nós cremos em Jesus e que nós dizemos que Ele é nosso Senhor e Salvador, que a palavra guia a nossa vida. É minha obrigação. Agora, mesmo quando eu tenho esse bom comportamento, nós ainda dependemos da graça de Deus. O meu bom comportamento, ele é importante, ele é necessário, eu tenho que me empenhar, mas não é o meu bom comportamento que alcança favor diante de Deus. É Cristo que alcançou favor diante de Deus, e eu creio em Cristo, então eu alcanço favor diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez, não por causa daquilo que eu faço. Ainda que aqui não é uma fé, é graça barata, né? Já que Deus perdoa, é o que ele fez, então eu posso viver de qualquer jeito? De forma alguma. Temos que dar o bom exemplo. Essa é a primeira lição, o primeiro foco que a gente tem que trabalhar aí com as crianças, que é exatamente o que Paulo está falando aí a respeito de Filemão. Então a minha vida, ela pode ser uma vida digna de louvor e de aplausos, mas por melhor que seja, nada vai me tornar merecedor do amor de Deus, a não ser a cruz de Cristo. Então aí estão os 3 pontos para você trabalhar na lição, e depois você vai trabalhar então a aplicação. E aí você vai bater um papo com as crianças. A aplicação é o momento que a nossa sugestão tenha uma interação, por isso que tem perguntas. Então você dá uma lida aí nas perguntas e vai bater um papo com as crianças, sempre focando naquele objetivo principal, que é mostrar a importância de ter um bom testemunho. E nós temos um foco por faixa etária, crianças menores e crianças maiores. Cada igreja tem uma divisão diferente, mas aqui é uma maneira de você ter um guia e uma direção para trabalhar as faixas etárias. É isso aí, tenha uma boa aula, Deus te abençoe, qualquer dúvida manda para a gente. Valeu!